Olá, turma. Vamos para a nossa terceira aula. Lembrando que nós vimos toda a parte básica da bioquímica, vimos os fundamentos celulares, passamos pela importância da água em nós seres vivos ou organismos vivos, né? E a água é um composto inorgânico juntamente com os sais minerais. E hoje a gente vem para uma parte bem decisiva da nossa disciplina, que são os compostos orgânicos. Então, aqui a gente vai iniciar com as proteínas. Vamos entender um pouquinho dessas proteínas. As proteínas, minha gente, são as macromoléculas mais abundantes nas células. O que é que eu quero dizer com isso? Que em todas as partes da célula a gente vai observar proteína. Então, temos proteínas em todas as partes da célula. A proteína, como eu já falei, é um composto orgânico, juntamente com os lipídios, com os carboidratos, com ácidos nucleicos, e vamos ver a aula separadinha para cada composto orgânico desse. As proteínas são formadas por átomos de carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e também o enxofre. Eu coloquei esse asterisco aqui no enxofre, porque nem toda proteína vai possuir enxofre, tá? Apenas algumas que vão ter esse átomo em sua constituição. Elas ocorrem em uma grande diversidade. As proteínas são o meio pelo qual a informação genética é expressa, ou seja, a gente tem o nosso DNA. O nosso DNA é composto por genes. Esses genes vão ser transcritos em RNA. E esse RNA, minha gente, vai ser traduzido em proteína. Isso a gente vai ver com bem detalhe lá nas aulas de ácidos nucleicos, tá? Até chegar nas nossas proteínas. Elas também estão presentes em todos os organismos vivos e são constituídas pelo mesmo grupo de 20 aminoácidos, que são os blocos estruturais que compõem as proteínas. Eu vou explicar nessa aula muito sobre os aminoácidos, tá? E vamos explicar um pouquinho agora sobre as funções das proteínas. Teremos uma aula exclusiva só para a estrutura e função de proteínas, mas eu preciso dessa pincelada geral para vocês. As proteínas, elas podem ter função estrutural. Então, em nossas unhas, cabelo, pele, tudo possui proteína que atua diretamente na estrutura. Por exemplo, a gente vai ter a queratina presente nas unhas, no cabelo, na pele. Vamos ter também o colágeno, né, que é responsável pela elasticidade de nossa pele. Então, tudo isso é proteína estrutural. Temos também as proteínas como fonte energética, só que ela é de terceira fonte. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a nossa primeira fonte energética vão ser os açúcares, que são os carboidratos. Então, a gente se alimenta de pão, a gente se alimenta de banana, e aí a gente vai gastar, vai utilizar os açúcares como primeira fonte energética. Aí a gente começa a correr. A gente corre, fica um tempo sem comer, e aí vem a nossa segunda fonte energética, que são os lipídios. Então, a gente começa a utilizar as gorduras como fonte energética. Em último caso, por exemplo, em casos mais raros, naquelas populações que não têm acesso a alimento, que são populações com baixo nível nutricional, aí elas vão ter que utilizar proteína como fonte energética. Então, elas começam a quebrar essas proteínas e, a partir daí, elas são utilizadas como energia. Por quê? Porque a gente já não vai ter mais açúcar e já não vai ter mais lipídios para serem quebrados, tá certo? Temos as proteínas também com função de defesa. É só a gente lembrar lá dos anticorpos, que vão proteger todo o nosso organismo contra os invasores. As funções têm função enzimática. Toda enzima é considerada proteína, mas nem toda proteína é considerada enzima. E as enzimas, elas são bastante importantes porque elas vão acelerar, né, catalisar algumas reações em nosso organismo, evitando o gasto grande de energia. As proteínas também têm função hormonal.
Eu vou citar dois exemplos para vocês, né? Temos a insulina e temos o glucagon. Lembra lá quando a gente tem altos níveis de glicemia no sangue, né? O açúcar está lá em cima, então é liberado pelo pâncreas a insulina. E essa insulina vai diminuir os níveis de glicemia no sangue. E se acontecer ao contrário, Maíra, e se eu tiver uma baixa concentração de açúcar no sangue, o que é que vai acontecer? Aí o pâncreas vai liberar em quem? O glucagon, né? E o glucagon, ele começa a quebrar esse açúcar que tem lá no fígado e aí libera a glicose no nosso sangue, aumentando, então, o nível de glicemia. As proteínas também são consideradas de membrana, tá? Lembra lá, as membranas são formadas por uma bicamada de fosfolipídios associadas a proteínas, tá? Então, aqui é uma base, né? Um início sobre funções de proteínas. Deixa eu mostrar mais exemplos para vocês. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem essa formação de luz, essa produção de luz pelos vagalumes. Isso é resultante de uma reação que envolve a proteína luciferina, envolve também o ATP, e essa reação é catalisada pela enzima luciferase. E isso tudo vai resultar na emissão dessa luminescência por esses vagalumes. Temos também os eritrócitos, que são os nossos glóbulos vermelhos. Esses glóbulos vermelhos do nosso organismo contêm grandes quantidades de proteínas transportadoras de oxigênio, que são as conhecidas hemoglobinas, que é essa proteína muito importante pela oxigenação no nosso sangue. E o que eu já falei anteriormente, temos a queratina como principal componente estrutural dos pelos, das escamas, dos chifres, ó, presente em alguns animais, da lã, das nossas unhas, das penas também. Aqui são alguns exemplos, só para vocês sentirem um pouquinho da importância das proteínas, tá certo? E as proteínas, elas são formadas pelo quê? De que é formada uma proteína? Então, a proteína, ela é considerada um polímero, então ela é uma molécula bem grandona. Isso é um polímero, uma molécula grande. Esse polímero, minha gente, é formado pelos monômeros, que são pequenas unidades que vão se unir, ó, aqui é um monômero que vai se unir a outro monômero e outro, até formar, então, o polímero. Esses monômeros, no caso das proteínas, são os aminoácidos. Então, os aminoácidos são os blocos estruturais que formam as proteínas. Como eu havia falado para vocês, existem 20 tipos de aminoácidos. Cada aminoácido desse, olhem que interessante, vai possuir um grupo carboxila, vai possuir um grupo amino, vai possuir um hidrogênio e vai possuir um grupo R. Todos eles aqui ligados a um carbono central. Esse grupo R, minha gente, que é chamado de radical, é o elemento substitutivo. Então, o que vai diferenciar os 20 tipos de aminoácidos é justamente o grupo R. Então, eu vou ter essa constituição aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês em todos os aminoácidos. O que vai mudar, então, é o grupo R. Esse aqui, essa formulazinha, pode ser representado assim também, tá? Aqui é o grupo carboxila, o grupo amino, o átomo de hidrogênio e o nosso radical R, que muda a cada aminoácido. Todos eles ligados a um carbono alfa, né, que é um centro quiral. O que seria esse centro quiral? É quando o átomo ele pode ser ligado a 4 outros átomos ou grupos diferentes. E nesse caso dos aminoácidos, quem é o centro quiral é o nosso carbono alfa, certo? Interessantemente também, ó, nos aminoácidos, os alfa-aminoácidos, a gente vai possuir os chamados esteroisômeros. O que seria o esteroisômero? O nome é difícil de se falar, mas é fácil de a gente entender, tá? Esse esteroisômero seria uma imagem no espelho de outro aminoácido, tá? Por exemplo,
A gente tem o L-alanina, que é o estereoisômero do D-alanina, é como se eu estivesse me olhando no espelho. Então, essa minha imagem que eu olho no espelho é o meu estereoisômero. Toda vez que vocês virem esse Lzinho ó, na frente do nome do aminoácido ou de qualquer outro composto orgânico, o L e o D, a gente sabe que um é estereoisômero do outro, ou seja, a imagem no espelho do outro. E aqui a gente tem também outras formas de representação, né? Dessa aqui a gente tem a fórmula perspectiva, que eu estou mostrando, e temos a fórmula de projeção. Todos estereoisômeros, tá certo? Isso aqui não tem grande dificuldade, não. Os aminoácidos, eles começaram a ser descobertos em 1803 e 6, né? Que foi o primeiro aminoácido a ser isolado, foi a asparagina. E em 1938, o último aminoácido foi descoberto ou isolado, né, que é a treonina. Então, teve esse intervalo de 1806 a 1938 para a gente isolar os 20 aminoácidos existentes. Em relação ao nome, eles possuem nomes comuns, triviais, tá? Mas alguns eles são baseados na fonte de onde foram isolados. Como eu falei para vocês, por exemplo, a asparagina, que foi o primeiro aminoácido a ser descoberto, ó, o nome dele veio porque ele foi isolado do aspargo. O aspargo foi a fonte desse aminoácido. O glutamato, por exemplo, ele foi isolado a partir do glúten do trigo, né? O glúten é a proteína do trigo. A tirosina, ela foi isolada do queijo, e o queijo, ele vem do grego de tiros, por isso o nome vem tirosina. Temos também a glicina, que a origem do nome foi justamente por ter esse sabor mais adocicado. Não existe um padrão para a nomenclatura dos aminoácidos, mas isso que eu acabei de explicar pode acontecer. Vamos conhecer esses 20, ó. Então, a gente tem o nome vulgar dos 20 aminoácidos aqui, que eu cito para vocês, que são nomes grandinhos. E aí, na tentativa de reduzir esses nomes, a gente tem alguns códigos, código de 3 letras e código com uma letra. Esse código de 3 letras aqui que a gente vê, ele foi concebido por Margaret Oakley, justamente na tentativa de reduzir o nomezinho. Então, aqui não tem dificuldade, por quê? Porque essas 3 letras, que são os códigos, eles derivam das 3 primeiras letras de cada nome dos aminoácidos. Então, aqui está tudo certo. E o código com uma letra é a partir da letra geralmente inicial do aminoácido. Só que se a gente perceber, ó, cada um vai ter uma letra diferente, né? Só que alguns possuem leucina, lisina, todas as duas começam com a letra L, por exemplo. Aí, nesse caso, o aminoácido mais comum, que é a leucina, ela vai ter como simbologia o L. E a lisina é menos comum que a leucina, ela ficou com a letra K, por exemplo. Tá? Não existe também um padrão para a determinação dessas letras, tá? Podemos também classificar os aminoácidos, e isso é bastante importante que a gente entenda. São 5 grupos de aminoácidos, começando com o grupo 1, que vai possuir o grupo R apolar, né, que é o elemento substitutivo, lembra? Esse grupo R é o que vai diferenciar cada aminoácido. Quando a gente chama esse grupo R, ó, tá vendo que eu estou apontando de apolar, quer dizer que ele é hidrofóbico, né? Ele não tem tanta afinidade com a água. E a gente vê a alanina, a valina, a leucina e a isoleucina, minha gente, elas se agrupam no interior das proteínas por interações hidrofóbicas que eu expliquei lá a vocês na aula de água. Então, elas tentam fugir da água justamente por isso, por serem hidrofóbicas e não terem tanta afinidade. A glicina, por exemplo, ó, faz parte desses grupos apolares aqui e é considerada a mais simples que a gente tem. A metionina é um dos aminoácidos que vai possuir o enxofre em sua composição. Existe a metionina e outro aminoácido que tem um enxofre em sua composição. O grupo 2 é formado pelos grupos R aromáticos, tá? Todos podem formar interações hidrofóbicas, mas alguns possuem certa solubilidade em água.
Então, a gente tem a tirosina, o triptofano e a fenilalanina. A tirosina e o triptofano, que possuem aqui a hidroxila e possuem o nitrogênio aqui nesse grupo R, elas tendem a ser mais polares que a fenilalanina. A fenilalanina ela é mais apolar quando a gente compara com a tirosina e o triptofano pela presença da hidroxila e do nitrogênio. Terceiro grupo são os grupos R polares, que eles possuem alguns grupos funcionais que formam ligações de hidrogênio com a água, tá? Por isso que eles são polares, eles conseguem estabelecer aquelas ligações que eu falei para vocês também na aula passada. E aí a gente vai ter a serina, a treonina, a cisteína, a asparagina e também a glutamina, todas com esses radicais aqui, ó, polares, capazes de formar ligações de hidrogênio com a água. Temos também o quarto grupo, que são os grupos R carregados positivamente, ou seja, eles vão possuir carga positiva em pH neutro, em pH 7. Então, a gente tem a lisina, a arginina e a histidina, todas carregadas, ó, positivamente com o nitrogênio aqui presentes. E, por fim, temos o grupo 5, que são os grupos R carregados negativamente. Diferentemente do que eu falei, né, para o grupo 4, esse grupo 5 possui carga negativa em pH neutro, que é o pH 7. E aí a gente vai ter o aspartato e o glutamato, com esse grupo carboxila carregado negativamente. Esse é um grupo adicional que vai ter, então, nesses aminoácidos que vão conferir essa característica de carga negativa, certo? Essas são as separações dos 5 grupos que a gente tem dos aminoácidos. Além disso, os aminoácidos eles podem ser classificados nutricionalmente. Então, minha gente, a gente vai ter os aminoácidos não essenciais, que também são conhecidos como os naturais, e os aminoácidos essenciais. Quando eu falo que o aminoácido é não essencial ou natural, quer dizer que a gente consegue produzir esses aminoácidos. Nós, organismos, produzimos esses aminoácidos. E os aminoácidos essenciais, não, a gente não consegue produzir esses aminoácidos. Abrindo só um parênteses aqui para vocês, que a maioria das plantas e bactérias, elas vão sintetizar todos os aminoácidos, todos, principalmente as plantas. Só que nós, animais, não. Nós, animais, não vamos conseguir produzir todos os aminoácidos, por isso que existem os aminoácidos essenciais. Como não essenciais, que a gente consegue sintetizar, a gente tem a alanina, asparagina, arginina, aspartato, glutamato, cisteína, a glicina, glutamina, prolina, serina e tirosina. E como essenciais, que geralmente a gente vai obter pela alimentação, no caso nós, animais, exemplos são a fenilalanina, a isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptofano, histidina e varina. Tá? Vocês não precisam decorar todos esses aminoácidos, não, tá? Só precisam saber alguns exemplozinhos para a gente diferenciar um pouquinho dos aminoácidos não essenciais dos aminoácidos essenciais, tá? Então, vamos parando a nossa aula por aqui, e eu vou continuar com um assunto muito importante, tá? Para não ficar muito extenso para vocês o vídeo, e a gente já começa o outro vídeo na sequência com ligações peptídicas, que é um assunto muito importante dentro de proteínas, tá? Até a próxima aula e bons estudos!